Sejam todos bem-vindos, amigos e amigas do canal Cartas Psicografadas. Muita luz a todos. Neste vídeo, vamos apresentar uma psicografia de um grande ator, diretor, produtor e escritor mexicano, Roberto Bolanhos, o intérprete do querido Chaves e Chapolin, que divertiu muitas gerações no Brasil e em vários países. Uma carta repleta de emoções, onde ele fala sobre os personagens do seriado Chaves e sua vida no plano espiritual. Assista até o final para entender o grande recado que ele nos deixa. Essa psicografia foi escrita em espanhol pela médium Constância Gonzalez Lopes e traduzida para o português. A carta é direcionada a um amigo chamado Edgar. Antes de começarmos, queremos lembrar a todos para se inscreverem em nosso canal e receberem todos os dias novas psicografias. Nos comentários, digite o nome de seus entes queridos para receber boas energias. A carta psicografada de Roberto Bolanhos, o nosso Chaves, diz o seguinte: Meu querido amigo Edgar, por que sofres a minha falta? Saiba que eu não morri. Eu apenas deixei de existir na matéria. Todo espírito é eterno. Sempre me lembro com carinho de vossa pessoa. A saudade deste lado não é menor que a saudade que vocês sentem de nós aqui. Estou eu junto de tantos amigos que fizemos juntos. Quero te agradecer por todos os momentos mais difíceis que passei. A tua companhia sempre me acolheu, suas palavras sempre me fizeram ver as dificuldades de uma outra forma. Em absoluta certeza de que tanto você quanto Florinda me ajudaram a superar todas as dificuldades que tivemos enquanto estive encarnado. Talvez eu não tenha sido a melhor pessoa do mundo. Tive erros e acertos como todas as pessoas que estão aí ou que já passaram pela Terra. Mas uma coisa tenho certeza, e fiz muitas pessoas felizes. Essa era minha missão e, de certa forma, eu a cumpri. Você sabe mais do que ninguém que ser famoso não era meu projeto de vida, mas também sabe que nosso destino pode ser sempre mudado de acordo com o que fazemos. Não tive a chance de pedir perdão a Graciela por tantas vezes que a fiz sofrer com minhas ausências e traições. A mulher que me deu meus bens mais preciosos, que eram meus filhos. Eu deveria ter sido mais cuidadoso, pois vi meu pai fazer o mesmo com minha mãe quando era tão pequeno. Vi o fim da vida terrena dele por conta dos excessos. Sempre que encarnamos em uma nova vida, temos obstáculos para superar. E é isso que nos faz crescer como pessoa e como espíritos. Você, assim como tantos outros, é um espírito vivendo a experiência na carne. Então, quando não cuidamos da carne, também não cuidamos do espírito, e ambos podem adoecer. É importante perceber que a jornada terrena é repleta de lições. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para nosso crescimento. Aprendi que não devemos nos apegar excessivamente aos privilégios materiais, mas sim aos valores e virtudes que carregamos dentro de nós. A caridade, o respeito ao próximo e a compaixão são os verdadeiros tesouros que acumulamos ao longo da vida. Quero que esta carta seja guardada em seu coração, que minhas palavras não fiquem no vazio. Pretendo que esta oportunidade que estou tendo sirva para orientar você e o Ricardo, que não pude ver crescer e que hoje já é um homem grande com família pronta. Nunca passamos por dificuldades de vida no sentido de falta de dinheiro ou alimentos, pois viemos de uma família privilegiada. Isso também foi nosso obstáculo, como lidar com tudo isso. A diferença sempre esteve em nossos corações, era uma marca em nosso espírito que não deveríamos nunca desviar. O que nos diferenciava era como olhávamos os outros ao nosso redor. Como podemos praticar a caridade usando desse nosso privilégio? Por maiores que tenham sido os sucessos que alcançamos nesta terra, o maior de todos foi conseguir levar as vidas comuns das pessoas para as telas, contando-as de forma cômica. A maior ideia que já tivemos um dia. Uma pessoa me disse que a vida imita a arte, nós teimosos fizemos fazer exatamente o contrário. A arte deveria imitar a vida. Todos aqueles personagens do Chaves foram escolhidos a dedo, apenas observando a vida nos bairros da cidade do México. Talvez a minha maior tristeza em relação a esse projeto tenha sido que muitas pessoas que assistiram não entenderam de verdade o que eu estava contando.
Cada personagem ali vivia seus próprios dramas e tristezas, e as pessoas só viam humor na tela. Ver o menino pobre sonhar em comer um sanduíche de presunto era a expressão máxima da pobreza que muitas crianças como Chaves enfrentavam e ainda enfrentam até hoje. Como ele ficava feliz quando conseguia comer, ele pulava ao ver os bolos, seus olhos ficavam arregalados às vezes que ele criava planos mirabolantes para tentar conseguir comer. Todos que admiravam o seriado achavam graça, só havia um humor, mas não imaginavam quantos Chaves estavam abandonados pelo mundo. Por mais que ele tivesse uma casa, eu nunca mostrei sua casa, sua mãe nunca foi vista, porque as crianças que estavam na rua muitas delas tinham casa, mas passavam por diversas violências em suas casas. Às vezes, era mais fácil ficar na rua e se virar. Seu Madruga nunca foi um vagabundo, como todos o rotulavam. A expressão desse julgamento sempre usei de propósito para provar que a sociedade julga demais as pessoas sem olhar para a pessoa e ver sua luta. Seu Madruga era uma pessoa sobrecarregada, um pai solo que tinha apenas 2 calças para vestir. O pouco dinheiro que ganhava era para comer e investir na filha, que, no caso, era uma criança. Ela vivia a ausência da mãe que não tinha uma referência feminina além da avó Dona Neves. Ela fazia poucas visitas à neta no mundo. Existem muitas mulheres que criam seus filhos e filhas sozinhas, o que é extremamente difícil, mas existem homens também que estão nessa situação. Chiquinha sempre foi vista como brava, mas a raiva que ela tinha nunca foi das pessoas. Era por ser uma criança com muitos desejos e não ter condições de realizá-los. Cada pessoa retratada no seriado foi inspirada em muitas pessoas que conheci na vida, em muitos dramas que testemunhei de familiares de dentro e de fora da televisão. Dona Florinda era uma mãe que sempre se esforçou para suprir a ausência do pai do Kiko, satisfazendo todos os seus desejos e caprichos, o que acabou por tornar um garoto mimado. Ele se tornou uma criança que só olhava para o próprio nariz, muitas vezes não dividindo sequer um pirulito com Chaves ou a Chiquinha. Infelizmente, ele não conseguia enxergar as dificuldades pelas quais os 2 amigos passavam, nem os desejos que eles também tinham. Dona Florinda, ao vestir Kiko como marinheiro, buscava homenagear a memória do ex-marido, um marinheiro que falecera no mar, deixando-lhes uma pensão da Marinha do México. Com essa pensão, ela não precisava mais trabalhar. Honestamente, não desejava fazê-lo. Vestir de marinheiro tinha um significado mais profundo, ela projetava nele a figura paterna que ele perderá. De certo modo, queria que ele fosse como pai, como se isso de alguma forma preenchesse o vazio da sua ausência. Porém, mesmo com o professor Girafales como companheiro, Dona Florinda nunca soube realmente lidar com a falta do ex-marido. Sinais disso eram perceptíveis em alguns episódios nos quais ela ainda se mostrava pensativa sobre o passado. É interessante lembrar que os personagens infantis da série tinham entre 8 e 9 anos, embora parecessem adultos na fantasia. Quando levava flores para Dona Florinda, Chaves mostrava que entendia que ela ainda pensava no ex-marido e buscava conquistá-la. Essas flores emocionavam, mas nunca conseguiram apagar totalmente a memória dele, especialmente porque nunca se casaram. O carteiro Jaiminho, com sua bicicleta, sonhava em voltar para Tangamandapio. Era difícil para as pessoas perceberem que ele já era idoso e ainda trabalhava entregando cartas de bicicleta. O sonho de retornar à sua cidade natal estava longe de ser realizado. Dona Clotilde, a famosa bruxa do 71, era uma vizinha que vivia sozinha em sua casa. As pessoas fantasiavam maldade sobre ela, mas ninguém sabia de sua vida e necessidades. Muitos só enxergavam como uma bruxa, ignorando suas boas ações e ajuda a seu Madruga e Chaves. Seu Barriga, o proprietário da vila, mesmo sendo responsável por cobrar aluguel, possuía um grande coração. Ele nunca expulsou seu Madruga, apesar das dívidas, e era o único que entendia as dificuldades de todos. Usou seu dinheiro para levar Chaves para Acapulco, demonstrando sua nobreza. No entanto, nunca tinha visto as dificuldades e também não sabia como olhar para os outros e perceber as necessidades de cada um. Ele comia de tudo porque enfrentava a falta da mãe. Tanto Nhonho quanto Chiquinha viviam com seus pais.
Isso também refletia a minha própria vida. Meu pai me deixou quando eu tinha apenas 6 anos. Então, nunca tive a experiência de crescer com um pai. Eu criava muitas histórias imaginando como seria se eu tivesse crescido com ele, como teria sido ter uma figura paterna. A ausência paterna deixou uma lacuna em minha jornada, uma sensação constante de busca por algo que me faltava. Essa carência mudou minhas ações de maneira sutil, permeando minha busca por validação e compreensão. Eu deveria ter sido um exemplo para meus filhos, mas não fui. Essa responsabilidade que recaí sobre os ombros de um pai é imensa, e eu mal pude compreender seu peso na época. Antes do meu desencarne, passei anos sofrendo e doente. A doença, por mais cruel que tenha sido, trouxe uma perspectiva singular à minha existência. Ela me forçou a confrontar minhas fragilidades e meus erros de frente, sem desculpas. Tudo isso era para pagar meus karmas, mas infelizmente não deu resultado. Meus erros passados continuaram a martelar, uma sombra persistente que eu não conseguia dissipar. Após o meu desencarne, ainda passei anos em um lugar de sofrimento. A dor emocional que experimentei após a morte da carne foi avassaladora. Enfrentei o reflexo mais profundo das minhas próprias ações. Eu sempre quis ser o herói da minha própria história, sempre desejei me salvar de mim mesmo. No entanto, por mais que eu tentasse, fazia 10 coisas corretas e 20 coisas erradas. Minhas lutas internas eram uma batalha constante entre o que eu sabia que era certo e as tentações que eu não conseguia resistir. Não importa o quanto eu me esforçasse, não conseguia superar isso. Reconheço que nesta vida fui o meu pior inimigo e não consegui vencer os meus desejos. A caminhada é complexa e muitas vezes dolorosa. Olhando para trás, vejo as oportunidades que desperdicei, as escolhas que me prejudicaram. Espero sinceramente que você, o Ricardo, não precisem passar por nada semelhante ao que passei, que vocês possam encontrar a força para superar os desafios e tomar decisões que os levem a um caminho de crescimento e realização. A vida é um constante aprendizado, e espero que vocês possam trilhar esse caminho com sabedoria e compreensão, fazendo escolhas que os enriqueçam como seres humanos. Que você guarde essa carta com carinho e saiba, meu amigo, sempre estarei com você, com carinho, Roberto Gomes Bolanhos. O que achou dessa carta? Opine nos comentários. Também, digite o nome de seus entes queridos para receber boas energias. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber todos os dias novas cartas psicografadas. Muita luz a todos. Que assim seja.